Está no ar o programa Jeito Brasileiro. O programa de hoje está muito especial porque nós vamos falar com um ativista político, muito provavelmente o mais influente do Brasil. Vem comigo. Pois é, pessoal, hoje o programa está muito especial porque nós estamos aqui do lado de uma personalidade, com certeza todos nós conhecemos, principalmente os internautas, né, nesse novo momento político, um momento efervescente do Brasil, mas eu quero fazer algo muito especial, diferente, porque nós vamos conhecer o Kim Kataguiri, que muitas vezes a gente não conhece, né? Eu quero que ele fale um pouco sobre a história dele, quem é ele e o que ele pensa do futuro do Brasil também. Tudo bem, Kim? Tudo bem. Joia. Obrigado pelo convite. Que é isso, eu que agradeço pelo seu tempo. Kim, é o seguinte, nós sabemos que você foi considerado pela revista Time entre os 100 jovens mais influentes do mundo. Isso para o Brasil é uma honra, né? Você é um garoto de 22 anos de idade. E começou toda essa trajetória, toda essa movimentação com quanto? 17 anos. Com 17 anos. Por isso, em 5 anos, essa grande... Tô nessa bagunça aí, 5 anos. Me fala uma coisa. Quem é o Kim? Como é que você começou? Qual que é a sua trajetória? Por que você se engajou nesse novo momento político? Boa, vamos lá. Começou com quem é o Kim? Olha, acho engraçado porque eu tive algumas fases da minha vida. Primeiro, quando eu era criança, eu queria ser lixeiro. Porque eu via a galera correndo de madrugada, jogando saco, falava, pô, demais, é isso que eu quero fazer, correr de madrugada e jogar saco no caminhão. É verdade. Aí, logo depois, eu quis ser policial. Aí o meu pai me pegou, levou lá na estrada, lá para um postinho policial. Só que acho que a gente coincidentemente deu um azar, que a gente não pegou um policial muito exemplar. Né? A gente chegou lá, tava um policial lá, gordão, comendo um monte de coisa, e uma TVzinha assistindo, eu lembro até hoje, assistindo basquete. Aí meu pai falou, ele quer ser policial, não sei o que, ele falou, pô, muito bem e tal, siga isso, não sei o que. Mas aí eu voltei pra casa pensando, puta, ser policial é ficar lá sentado vendo jogo de basquete, eu não quero, não quero. Aí, na outra fase que eu sempre gostei muito de jogo de computador, né? Sempre fui, era viciado, assim, às vezes eu chegava a jogar, quando eu era criança, 8, 10 horas por dia, negócio doido mesmo. E aí eu queria fazer jogo para computador, eu queria ser programador. E aí, por causa disso, com 14 anos de idade, eu saí de casa, porque eu passei num vestibulinho lá no Colégio Técnico da Unicamp e eu nasci em Salto, fui criado em Indaiatuba, e aí eu saí do interior, ali perto de Campinas, e aí eu saí de Indaiatuba e fui morar em Limeira, né? Morar em República lá, morei com 3 amigos durante 3 anos. Isso ainda menor, né? Isso, 14 anos. 14 anos. E aí fiquei 3 anos, dos 14 aos 17, fiz o curso de programação, fiz o ensino médio junto. E aí numa aula de história, quando estava no 3º ano, o professor começou um debate sobre o Bolsa Família. E aí ele falou que o Bolsa Família reproduzia basicamente o discurso do governo, né? De que o Bolsa Família tinha acabado com a miséria, a gente estava vivendo um bom momento, né? Era 2013. O Brasil estava crescendo, tinha pleno emprego, tinha crédito fácil, então o país estava vivendo um bom momento, nova classe média estava surgindo. E aí meu professor falou que isso era responsabilidade do Bolsa Família. Eu falei, pô, que programa legal. Né, pô, quero saber como é que funciona, quero saber como é que foi estruturado. E aí eu fui pesquisar na internet, né, de curioso lá, comecei a ler uns artigos e comecei encontrando alguns institutos, Instituto Liberal, Instituto Mises, Instituto Milênio, e ler artigos desse instituto. E aí eu vi que não era bem aquilo, né, que o país estava crescendo. Tem opiniões contrárias. Que o país estava crescendo, estava num bom momento, como você colocou, boom das commodities, tinha o tripé macroeconômico. A China comprando tudo, nossa, o Brasil peidava, a China estava comprando peido, então a gente estava disparando ali no crescimento. Clientão, né? Sobrando dinheiro, o governo podia fazer o que bem entendesse. Então, eu entendi que o Bolsa Família tem o seu mérito, tem a sua necessidade, a sua utilidade, mas o Brasil estava crescendo por outras razões. E aí eu fiz um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo pro meu professor, pros meus amigos, para eles assistirem. Só que eu coloquei no YouTube, né? E acaba ficando público. Entendi. E aí acabou espalhando. Outras pessoas começaram a assistir. Uma voz isolada, né? Então falando de algo questionável. Sim. Eu tava falando, passei, o professor gostou até, os meus amigos também, mas espalhou e começaram a falar, pô, fala sobre tal assunto, fala sobre tal assunto, fala sobre tal assunto. Provocar.
E aí eu lembro até que o segundo assunto que eu fiz, naquela época estava bem efervescente isso, que era o Bolsa Crack, que o Haddad criou lá em São Paulo, uma bolsa para usuário de crack. E aí, segundo vídeo fiz sobre isso e fui cada vez mais me interessando, né? Gostando da coisa, lendo, questionar. E quando eu vi, tinha virado uma bola de neve, começaram a me chamar para palestrar em institutos liberais, em fóruns, etc. E foi que foi. Aí que surgiu meu interesse. Foi bem por acaso, assim. Às vezes as pessoas pensam uma história emocionante. Não, mas e aí, o que aconteceu? Você se indignou com alguma coisa do nada? Ou então seus pais eram políticos? Não é nada emocionante a história. Foi uma aula de história, fiz vídeo pro YouTube e foi. Aí é o seguinte, tudo bem, mas aí deve ter um momento em que um engajamento aconteceu. Um engajamento você percebeu, peraí, a gente tem condições de influenciar uma geração, né? Qual foi esse momento que aí realmente deu um próximo, que você pode chamar de uma nova fase? Foi o surgimento da MBL, né? Foi quando aconteceu, teve uma capa da Veja, né, em que ela noticiou a delação do Youssef. E tava lá, eles sabiam de tudo, né? O rosto do Lula, da Dilma. Até acho que o PT processou a Veja por causa disso e tal. Jogaram lixo Isso, vandalizaram o Grupo Abril. E aí, pensei, pô, a imprensa tá fazendo papel de imprensa. Lógico. Simplesmente reportando uma coisa que aconteceu. Então, se está sendo vandalizado por isso, e uma operação que o Ministério Público está fazendo o seu trabalho, que durante muito tempo não fez, o Judiciário está fazendo o seu trabalho, que durante muito tempo não fez, e agora está sendo criticado por isso, pô, tem uma coisa muito errada com o nosso país. E aí que eu, com um grupo de amigos que eu acabei conhecendo, primeiro eu conheci pela internet, pelo canal e etc, aí depois pessoalmente nos fóruns, nas palestras, a gente decidiu chamar uma manifestação em defesa da liberdade de imprensa e da Lava Jato. Foi essa manifestação liberdade de imprensa e Lava Jato. Só que é engraçado porque não foi, às vezes as pessoas pensam que surgiu por causa do impeachment, mas o que a maioria pensa. Não foi nada disso. Surgiu liberdade de imprensa Lava Jato, foi cerca de 5 mil pessoas ali no máximo, no Museu de Arte de São Paulo, e a gente foi andando ali até a Praça da República. E no outro dia, a capa da Folha de São Paulo era cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então, nossa, não tinha nem pedido intervenção militar. E assim, pegaram uma foto assim que era só uns 3, 4, de coturno lá, roupa camuflada, pedindo. Então, a gente começou a entender como é que as coisas funcionam. O buraco é mais embaixo. E aí, tudo bem, mas aí isso desagou para movimentos que atingiram milhões. Aí, como é que foi esse processo? Eu acho que teve um conjunto de fatores que influenciou bastante, né? Acho que antes de qualquer coisa, qual que era o objetivo inicial do MBL? Eu e meus amigos, a gente percebia que o liberalismo, a política, a direita, o conservadorismo é um negócio muito chato, muito maçante, né? Que a gente assistia palestra, que a gente gostava e tal, mas às vezes até a gente, né, que gostava, que era muito interessado, às vezes ficava meio entediado, dava um sono ali nas palestras e tal, e a gente pensou, bom, imagina o cara comum, né? Imagina o cara que nem se interessa, que não quer saber de nada e tal. Ser seduzido por um tema... Como é que a gente vai fazer o cara sentar aqui e se interessar por taxa de impacto da taxa de juros na inflação? Impossível. E aí a gente começou a trabalhar uma linguagem, né, uma maneira de transmitir a mensagem que fosse palpável, que as pessoas pudessem entender e que ao mesmo tempo elas se engajassem, que elas se interessassem pelo assunto, que fosse legal. E esse eu acho que foi um dos fatores que ajudou a gente a mobilizar. Porque acho que nesse sentido a gente foi pioneiro no Facebook de transformar essa linguagem política numa coisa mais acessível e ao mesmo tempo também dar um toque de humor, né, para pegar principalmente o pessoal mais jovem, que tem uma motivação a mais para você compartilhar, né? Você quer saber a notícia, você quer saber o que a MBL acredita, mas você também quer dar risada, né? Então, esse acho que foi um dos fatores. Teve outro fator, a Operação Lava Jato, né? Inegável. A Lava Jato realmente foi meio que abrindo o caminho. Escancarou tudo que estava acontecendo. O desastre econômico do governo, né? Inflação de 2 dígitos, desemprego e etc. E indignação da população com corrupção, né? Todo dia. Com a Lava Jato era no início, hoje essa euforia passou, mas no início era toda semana, todo mundo acordava segunda cedo, qual que é a operação de hoje, quem tá preso, né? Uma pessoa comentou o seguinte, falou assim, olha, eu gosto muito de assistir séries, mas eu não tenho assistido muitas séries, é porque a Lava Jato está a série mais importante. Porque aí, pô, tá lá. Tinha um enredo ali, acho que nenhum roteirista conseguia tirar da cabeça. E eu acho que isso que
criando essa mobilização e fazendo com que ficasse tão grande. Muito bem, hoje a gente vê as pessoas discutirem sobre política numa mesa de jantar, no bar, no trabalho, no cafezinho, quer dizer, a política está presente, né? Você acredita que essa mobilização proporcionou isso? Você acha que essa mobilização proporcionou esse momento mais participativo da sociedade? Com certeza, com certeza. Acho assim, antes de 2014, exemplo é em própria imprensa, né? Antes de 2014 você não via com tanta frequência, aliás, todos os dias, capas de jornal sobre política. Hoje, todo dia, mesmo quando está no recesso parlamentar, mesmo quando os deputados estão de férias, quando o judiciário está de férias, todo dia capa sobre política. Né? Então, todo mundo está se interessando, todo mundo está debatendo e isso é muito interessante. Até a gente costuma falar que esse ano a gente está no ano de Copa, né? A gente nem lembra. É verdade. A gente não sabe. O Brasil. É o Brasil. A gente não sabe a escalação da seleção, mas a gente sabe o nome dos ministros supremos. Isso é muito bom, não é? É bom, é bom. Acho que é um novo processo. É um novo processo. Acho que é um processo de amadurecimento da nossa democracia em que as pessoas passam a debater a política. Eu acho que assim, num período inicial, tem um certo extremismo de ambos os lados. Né? Uma sociedade que não estava acostumada a debater política, de repente começa a debater, vai ter maluco de todo lado. Mas ao longo do tempo, acho que esse debate vai amadurecendo e isso vai melhorando a qualidade da democracia em si. A qualidade, o debate fica mais rico, né? Sim. Agora, tudo bem, nós chegamos no momento e as pessoas agora querem mudança mesmo. A gente percebe que o Brasil quer mudança, a gente até percebe isso com o nível de exigência que o eleitor tem com os candidatos. Eu digo isso porque me apoio nas pesquisas que apontam votos nulos e brancos, indecisos. É sinal de que as pessoas realmente, na lei da oferta e da procura entre voto e candidato, parece que há voto para candidatos que não existem. Exatamente. Como é que você avalia o Brasil daqui para frente? Você consegue imaginar um caminho, consegue imaginar um cenário que o Brasil possa viver da agora para frente? Eu acho que hoje o discurso político dominante é o discurso de direita, é o discurso liberal, é o discurso conservador e a tendência é que, principalmente no Congresso, a gente veja lideranças crescendo, vencendo eleições e ocupando esse espaço. Agora, a gente não pode se iludir de achar que o Brasil vai mudar da noite para o dia. Porque isso é impossível. Nenhum país muda de uma hora para outra, né? É um processo gradual. Acho que em 10 anos a gente vai ter um país muito mais liberal do que a gente tem hoje, um país muito mais fácil para se empreender do que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo tem de ter um cuidado muito forte porque o pêndulo ideológico muda de direção. Né? Hoje esse é o discurso político dominante, mas daqui a 10 anos a esquerda volta ao poder, o discurso de esquerda volta a ser mais sedutor. Porque eles se preparam também, né? Como é que a gente nesse novo momento, né? Porque vem o liberal, por exemplo, e se isso acontecer, deixa tudo mais acertado, fica mais pavimentado para... Exatamente, para ele fazer populismo. Para fazer populismo. Porque não foi diferente com o boom das commodities, né? Não foi diferente com a China comprando, quer dizer, fica fácil o discurso populista. Sim, né? é sempre assim. Vai lá, o pessoal desarruma a casa. Não, primeiro faz o caos lá, aí arruma, aí vem outro para desarrumar e... Olha, Pouquinho, para mim é uma grande alegria poder te ouvir, poder ter um minuto do seu tempo percorrido. Você está aqui na cidade fazendo palestras aqui em universidades, né, várias entrevistas, e ter proporcionado para a gente esse momento é uma grande alegria para o programa Jeito Brasileiro, que é um programa que visa mostrar o que o Brasil tem de bom, né? Os empresários que estão à frente, empresários que lidam com dificuldades, mas que estão vencendo as dificuldades. E eu acredito que você não é diferente, deve ter vencido enormes desafios, enormes barreiras por estar liderando, estar à frente de um movimento assim que mexe com as estruturas do Brasil, não é? Pô, você quer mostrar o Brasil otimista, o Brasil que dá certo aqui, e você tá falando de política? É boa, né? Você escolheu, mas eu tô otimista, assim, então tô otimista, acho que o futuro tende a ser bom e tem várias pessoas boas se engajando, cada vez mais empresários, como você colocou, que durante muito tempo ficaram acovardados, mas agora estão mostrando a cara, né? Agora estão aparecendo e falando, eu aqui trabalho, produzo, eu emprego milhares de pessoas, pago imposto e não aguento mais ser massacrado pelo governo. Tudo isso, e de repente os empresários com a experiência empresarial, com o dia a dia empresarial, contribuir para o setor público. Com certeza. Com essa competência. Com certeza. É uma esperança que a gente pode ter, né? Isso mesmo. Agora aqui, você deu uma deixa e essa deixa você citou a respeito de movimento liberal e tudo mais. E eu sei que você veio aqui para São José do Rio Preto, veio acompanhado do Arthur Duval, da Mãe Falei.
E eu gostaria de fazer um bate-papo com ele também, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é esse pensamento liberal, porque o que é liberal? É liberar tudo? É. Libertinagem? Então, sair pelado na rua, né? Ser liberado. Será que é isso? Então, será que a gente conseguiria bater um bom papo com ele, a gente aprender um pouco mais sobre isso? Lógico, claro. Tá bom, então a gente vai procurá-lo para poder aprender um pouco mais com ele, tudo bem? Tá, joia. Olha, seu tempo. Obrigado. Muito obrigado. Pela oportunidade, pelo espaço. Ótimo. Pode contar comigo. Vamos ver se a gente consegue falar com o Arthur Duval também. Vamos lá. Olha aí, pessoal, então nós estamos aqui com a grande alegria de estar do lado aqui do Arthur Duval do canal Obrigado. Mamãe Falei. É isso aí, Mamãe cara. Falei. Bom, as pessoas te conhecem e sabem que você vai nas manifestações, geralmente manifestações da esquerda, e apanha muito, né? Agora, desde quando você vem apanhando da vida? Como é que é a sua história? Pois é, cara, na verdade assim, é muito engraçado. As pessoas me perguntam, cara, da onde vem as suas referências intelectuais, né? O que você leu para aprender tudo isso? E eu falo, eu aprendi, eu li a teoria disso aqui depois que eu aprendi, depois que eu criei o canal. Depois que as pessoas começaram a me cobrar esse tipo de coisa, aí é que eu fui atrás da teoria. Ué, e da onde que eu saí questionando as pessoas, da onde que eu sei o que eu aprendi, né? O que eu sei hoje? Justamente da vida mesmo, né? Eu, quando era jovem, eu era de esquerda, justamente por causa desses discursos tentadores, comportamentais da esquerda, claro, né? de que a gente tem que ser bonzinho, tem que tirar do rico e dar pro pobre. Eu falo, tá certo, justiça Robin social. Hood, pá, legal, exatamente. E aí, quando que isso começa a mudar na sua vida? Quando você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar, você fala, velho, você ter um governo forte para te cobrar imposto e distribuir renda não funciona. Você só tira dos ricos e dos pobres e acumula na mão dos governantes. É assim que funciona. Então não é a questão de tirar do rico, porque o discurso dominante é esse, né? Tirar do rico e da pobre. Fortunas, dar planos, como é que chama? Projetos sociais. Exatamente. O discurso é esse. Exatamente. Mas na prática... Na prática é esse. E ainda digo mais, mesmo que realmente tirassem dos ricos para dar para os pobres, ainda assim isso não funciona. Né? Em nenhum lugar do mundo isso funcionou. Isso só desestimula a geração de riqueza. Né? Infelizmente a gente cai nesse papo de que a riqueza de um é a razão da pobreza do outro. Ao contrário. Quanto mais uma pessoa gera riqueza, mais ela consegue gerar emprego, gerar empreendedorismo, fazer serviços. Exatamente, exatamente. Né? Você pegasse no sistema feudal, tudo bem. O dono do feudo lá era dono do feudo, toda a riqueza vinha da terra. Então a razão da riqueza do senhor feudal, a riqueza do senhor feudal era a razão da pobreza do pobre, realmente. Agora não. Hoje as riquezas vêm muito mais de prestação de serviço, de comércio, né, do que efetivamente da terra. Então assim, as pessoas têm que desmistificar isso, a gente tem que estimular a geração de riqueza antes de ficar pensando em redistribuir de maneira autoritária. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai e comecei a perceber, logo ali perto dos meus 16 anos, como era injusto as leis do Brasil, como a gente tem um país que acaba com qualquer espírito empreendedor que você tenha, dificulta você gerar riquezas. É interessante isso que você está falando, porque todas as pesquisas que a gente analisa dizem o seguinte: o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. Sim, com certeza. Essa é a informação que vem. Eu estou dizendo diferente, que em contrapartida não há nenhum tipo de estímulo ao empreendedorismo. Exatamente. É isso, eu acho que, exatamente. Cara, aqui no Brasil, de 10 empresas que abrem, 9 quebram. Aqui no Brasil é um dos lugares que mais se abre empresa no mundo. Porque as pessoas tentam fugir da CLT, as pessoas tentam fugir desse quadradinho que o governo quer que você esteja ali para trabalhar, desse dirigismo contratual, né? Inclusive, eu até faço um parênteses aqui. Teve a reforma trabalhista agora há pouco tempo, né? E muita gente reclamando, falando, agora ficou fácil pro patrão, agora o pessoal vai lá, vai nadar de braçada. Tá fácil. Abre uma empresa. Abre uma empresa, cara. Você tá falando, né? Porque o pessoal abre uma empresa. Agora ficou bom? Abre uma empresa. Se o senhor trabalha com isso, você sabe. Não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo, então vai. Né? Aqui nós temos a carga tributária mais alta e mais complexa do mundo. Ela não só é alta, como é complexa. Você não sabe disso melhor que eu. Se criam novas regras tributárias a cada 48 horas. A cada 48 horas tem uma regra nova. Eu li um livro recentemente, talvez você conheça, lógico, Luiz Felipe,
de Orleans e Bragança. Maravilhoso esse livro. Porque o país é um... O Brasil é um país atrasado. É isso. Maravilhoso. Então está dizendo o seguinte, que se você imprimir todas as leis tributárias do Brasil, dá um livro de 6 mil quilos. Mas isso é uma coisa anormal. Exatamente. Então, quer dizer, esse sistema é que impede o empreendedorismo, que gera pobreza. Então, nós temos que combater a narrativa justamente de querer o Estado tomando conta de tudo. No próprio livro do Luiz Felipe, ele fala que a nossa Constituição já parte de um preceito errado. Uma Constituição que a gente quer muito socialista, interventora demais, quer a Constituição nos meandros ali no nosso dia a dia. Então, ela é instável, ela é uma Constituição que não representa as vontades das pessoas, é uma Constituição que logo ela vai ficar obsoleta, uma vez que se você faz uma Constituição boa, por exemplo, dos Estados Unidos, ela é curtíssima, ela garante os direitos individuais, ela garante a liberdade individual. Remendando, né? Que é o que acontece aqui. É boa, estável, tem pouquíssimas emendas, é tudo maravilhoso. Então, assim, realmente a gente tem um problema estrutural no Brasil que faz com que a gente, às vezes, caia em discursos sedutores de esquerda, de corporações, de populistas, que dizem que a gente depende do Estado para uma coisa ou para outra, só inchando ele cada vez mais. Perfeito. E aí, você se tornou nacionalmente conhecido pelo seu canal Mamãe Falei, é um nome até interessante, né? E porque você começou a questionar por que esse grupo muito mais ligado à esquerda estavam reivindicando, protestando, manifestando. Então esse questionamento começou a despertar. Como é que foi isso? Exatamente. Na verdade é o seguinte, o que aconteceu? Eu fiquei indignado ali com as coisas que eu via, trabalhando, etc. E falei, já sei, eu vou abrir um canal no YouTube e vou falar para as pessoas o que eu penso, né? Acho que poucas pessoas no Brasil tiveram essa ideia. E aí eu falava para a câmera, falava, gente, o FGTS é um absurdo, blá, blá, blá. E ninguém me ouvia, naturalmente ninguém me ouvia. Quem é que tinha interesse de ouvir um anônimo falando sobre coisa chata? Aí eu falei, preciso mudar a forma, preciso descobrir um jeito de contar isso para as pessoas. E aí eu fui para a rua perguntar para as pessoas que discordavam de mim, fui no foco de quem discorda de mim, por que elas discordavam de mim. Então eu chegava lá na manifestação, você é a favor do FGTS? Sou. Né? O FGTS que todo mundo é a favor, no direito trabalhista, conquistado com muita luta. Tá bom. Quanto que rende o FGTS? Aí. Não sei. Mas não é importante saber, pra gente saber pelo que a gente está lutando aqui? É porque o FGTS é um dinheiro que fica lá com o governo faz a gestão desse dinheiro e te devolve. Mas muito lá na frente, devolve menos da metade da inflação. Então assim, ele te rouba. É literalmente um roubo. Você perde dinheiro, você deixa o seu dinheiro no FGTS, você perde dinheiro. E o dinheiro não é do patrão. É um mau investidor. O governo, via de regra, é o pior investidor que tem. E aí o pessoal fala assim, não, mas é dinheiro do patrão. Não é dinheiro do patrão. É o seu dinheiro. O dinheiro já está na conta do trabalhador. É o dinheiro do trabalhador que está na mão do governo. Então assim, como que as pessoas não reivindicam os próprios direitos? Se é um direito, por que é obrigatório? Vai lá e pede o dinheiro na tua mão. Então assim, eu fui lá questionar e aí essa forma deu muito certo, né? Aí sempre tem a parte física, né? O pessoal vem pra cima, vem agredir. Teve aquela época que os alunos invadiram escolas e eu fui lá falar, vocês estão fazendo errado. Vocês não podem invadir escolas e impedir os alunos de estudar. Vocês estão aqui contra o quê? Contra a PEC. O que é PEC? Você leu a PEC, Li? Quantas páginas tem? Pô, não sabe? Então você está aqui com massa de manobra, né? Essa é a verdade. Infelizmente a gente ficou refém disso, mas eu consegui mudar a narrativa justamente entrando lá e mostrando que essas pessoas estavam infringindo o direito das pessoas de estudarem. E a gente percebe então que o seu discurso, ele é um discurso liberal. Isso. Mas eu também acredito que a maioria das pessoas, quando você fala liberal, não sei se a gente consegue entender, alcançar. Você fala, libera tudo, libera total, libera tudo. Infelizmente as pessoas confundem. Você tem um discurso liberal com um discurso de liberdades. Pode até ser que sim, mas a priori o discurso liberal ele defende a propriedade privada. O que é seu, inclusive o seu próprio corpo. Se eu quiser trabalhar para alguém, se eu quiser usar minha força laboral de um jeito X e cobrar Y, é minha propriedade. Sabe aquela história do meu corpo, minhas regras? Sim. É meu, então eu faço. Então, o que significa? Você ser liberal significa que você quer diminuir, tirar o Estado da sua vida. Enxuga o Estado. Exatamente. Da máquina. Eu acho que o Estado é necessário. Segurança, educação e saúde, só. Não para empreender, porque... O Estado, exatamente. O Estado não deve explorar petróleo, não deve... mandar carta, né? O Estado tem hoje o monopólio dos Correios. Não deve... Tem o monopólio e tem prejuízo, é interessante isso. Exatamente, é uma corrida de um só que ele perde, né? Tem um monopólio... Um só correndo e perde. ele tem, como é que a gente fala? Ele tem um monopólio, ele tem um serviço ruim, um serviço caro e ainda dá prejuízo. Então, e faz muita propaganda, porque se é monopólio, por que ele tem que fazer tanta propaganda? Como é que é? Você tem só você para vender o serviço.
Você ainda faz propaganda? Isso é um exemplo de muito como... caro, né? Exatamente, de como o Estado inchado é uma porcaria. Então a gente sempre pensa em diminuir o Estado. O Estado não deve ter estatais, o Estado não deve estar na vida das pessoas. E o interessante é que é o seguinte, se você pegar a Rússia, que lá se teve então um regime, vamos dizer assim, um regime comunista, socialista, Sim. ele tem 10% das estatais que tem o Brasil. Então você pega... Nem o lá. Brasil tem 150, nem lá, velho, Nem nem lá, que tem 150, 140, Pois é, não sei. no livro do Luiz Felipe, inclusive, que você citou anteriormente, ele até fala, o Brasil está muito mais próximo de ser um país socialista do que um país capitalista, pelos próprios direitos de propriedade. Quando você compra uma propriedade aqui no Brasil, você não compra o terreno, você acha que seu terreno é seu, não é não. Você comprou o direito de uso da superfície e esse direito ainda está sujeito à sua função social. Se de repente o Estado fala assim, ó, a sua função social não é essa, você tem que fazer outra coisa. Você vai ter que fazer, acabou. A lei é assim. É o que é um absurdo total. Por isso que o discurso liberal ele se baseia muito em propriedade privada, em respeito à propriedade privada. É a noção que nos define, inclusive, como humanos, certo? Claro. Nós precisamos do conceito de propriedade privada. Estatais aí, porque a estatal vamos dizer assim, é de todos, mas Exatamente. todos perdem, né? Não, e outra coisa, tudo bem, você tem uma empresa estatal. Qual é o estímulo que tem um governante para nomear alguém tecnicamente bom para aquela empresa? Se ela der prejuízo, ele não vai pagar. Se ela der lucro, ele não vai ganhar mais. O que ele faz? Ele troca os cargos por favores políticos. E aí você tem performances abaixo do que você teria se houvesse um mercado livre, desregulamentado. Então a gente pode imaginar que para os políticos, pelo menos os atuais, não é nem um pouco interessante Exatamente. privatizar, porque eles pedem essa carta na manga. Exato. Agora eu vou te falar outro exemplo prático, só para finalizar aqui para vocês entenderem. Todo mundo usa o WhatsApp. O WhatsApp é bom, de graça, né? E não é regulado, e é privado. O Waze, mesma coisa, uma série de coisas. Então, não é regulado, é bom, é barato e beleza. Agora todo mundo precisa ter internet para ter esse serviço. A internet é cara e ruim. Aí não funciona. Por quê? Porque é regulada pela Anatel. É o protecionismo do Estado. Onde o Estado põe a mão, Exatamente. ele suja. A Anatel deveria proteger os consumidores dos prestadores de serviço, mas ela faz o contrário. Ela protege a meia dúzia lá de escolhido de prestadores de serviço, de Vivo, Claro, TIM, Oi, Nextel, da concorrência dos consumidores terem a liberdade de escolher outras empresas. Aqui operadoras de Hong Kong, operadoras da Exatamente. Europa, 10, 15, 30. Exatamente. E aí, nessa competição a gente teria condições de escolher os melhores. Exatamente. E tudo mais. Exatamente. Os custos iriam baixar. Poderíamos também ter 10 fornecedores de petróleo também. Exatamente. E a competição fazer com que realmente os preços caíssem. Pois é. Então, não é o que acontece. Então, automaticamente empobrece a população, porque tudo encarece. Para compensar tudo isso, ainda tem a corrupção. Então, a gente paga essa conta. Exatamente isso, Então, cara. no fim, o discurso de realmente ajudar com os programas sociais só está empobrecendo. Exatamente. Só atrapalha cada vez mais. Esse é o resultado que a gente tem hoje aí no Brasil. Agora eu pude entender um pouco melhor o que é Show o de bola. pensamento liberal e o seu papel com o canal Mamãe Falei. Obrigado. Agora, cara. uma última para a gente Claro. arrematar e daqui para frente. O futuro do Brasil daqui para frente. Pois Você é. consegue visualizar aí um cenário? Dá para... Eu acredito o seguinte, por mais que a gente tenha polarização, infelizmente as pessoas estão aí com os ânimos exacerbados e tal, eu acredito que seja positivo a gente estar falando mais de política. Eu acho que aconteceu uma coisa histórica no Brasil. Nós estamos em 2018, ano de Copa, e ninguém fala de Copa, todo mundo fala de eleição. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós estamos perto da Copa, ninguém sabe a escalação oficial da seleção, mas todo mundo sabe os 11 ministros do Supremo. Isso é histórico no Brasil, isso nunca aconteceu. Então eu acredito que seja bom que as pessoas estejam falando sobre política, isso vai mostrar um amadurecimento da população, inclusive na hora de votar. Claro, isso não é da noite para o dia, ainda temos muitos problemas, mas é bom que a população discuta cada vez mais para que a gente tenha mais representatividade das vontades, das reais vontades do povo mesmo, em Brasília, nas casas públicas, nas casas de poder. E então, ativistas corajosos como você, Obrigado, muita coragem cara. para fazer o que você faz, contribui muito para esse momento. Obrigado. Queria te dar os meus parabéns por tudo que você tem feito, né? E enquanto você movimentou essa galera jovem e tudo mais, os entendimentos que a gente tem com seus vídeos. E também te agradecer pelo seu tempo aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo nosso espaço. Programa, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Azul. Obrigado mesmo, cara. Vamos que vamos. Valeu. Olha aí, o objetivo do programa Jeito Brasileiro é justamente esse, mostrar quem faz a diferença. E hoje mostramos duas personalidades que estão fazendo uma grande diferença no Brasil. Até o próximo programa.